Minha madrasta exigiu que eu terminasse com meu namorado para que minha meia-irmã com deficiência pudesse tê-lo. Quando recusei, ela começou a mentir para meu pai que nosso relacionamento tinha acabado e tentou destruir minha vida até que eu finalmente me mudei embora e cortei contato com minha família tóxica. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Há momentos que ficam gravados não por serem grandiosos, mas por terem sido simples quando tudo explodiu em volta. Lembro-me do dia em que minha mãe foi embora como se fosse ontem, a nota no balcão, o silêncio na casa, a explicação do meu pai tentando transformar a ausência em palavra que uma criança pudesse entender. Eu tinha 8 anos. Cresci cedo demais depois disso. 2 anos mais tarde, num desses encontros de pais na escola, meu pai conheceu Hannah. Ela tinha uma menina, Emma, que usava cadeira de rodas, uma presença miúda, olhos que pareciam pedir cuidado sem reclamar. Hannah era substituta na escola, cansada e elegante de um jeito discreto. Para um pai viúvo que mal tinha tempo para si, ela apareceu como alívio, companhia, organização, alguém que lembrava de ligar para marcar médico. Ela veio trazendo mais do que uma nova casa, trouxe uma promessa: vamos ser família. A família, porém, veio com recalques. Hannah se casou com meu pai quando eu tinha 12 anos. De repente, minha vida que já era dividida tornou-se uma partilha estruturada, quartos reorganizados, adaptações, consultas médicas, salas transformadas para caber equipamentos. Por fora parecia tudo tão sensato. Por dentro, eu comecei a aprender uma regra silenciosa: atenção tem quem precisa, e quem precisa sempre ganha prioridade. Emma era doce. Tímida, grata, com um jeito que arrebata, a criança cuja presença levava as pessoas a se inclinarem e protegê-la. Eu gostava dela. Mas crescer naquela casa fez com que eu aprendesse que amor e obrigação frequentemente caminham juntos e que obrigação vira moeda. Hannah cuidava, organizava, lembrava de comparar remédios, e com o tempo a minha gratidão virou um terreno que ela podia pisar para plantar expectativas. Conheci Léo no acampamento de verão que juntava irmãos e familiares de crianças com deficiência. Ele vinha porque o irmão dele tinha autismo, e eu estava lá por Emma. Léo era mais velho por alguns anos, sério e extremamente paciente com crianças. Vê-lo fazer Emma rir foi a primeira vez que eu reparei nele com outro olhar, não só um amigo de família, mas alguém que entendia gentileza como escolha e não apenas obrigação. Os meses se desenrolaram como cenas de filme, Léo vindo mais vezes em fins de semana, ajudando com tarefas, levando a Emma para passear, conversando comigo sobre música e sonhos, me pegando no colo quando eu precisava estudar para provas. O que começou como proximidade virou parceria. No último verão antes de eu ir para a faculdade, ele confessou que gostava de mim. Não foi algo explosivo, foi leve e certo, como se as peças tivessem se encaixado. Namoramos. Emma reagiu de formas que eu não entendi de imediato, pequenos gestos de ciúme, pedidos insistentes, mais consultas e queixas de dor quando as conversas entre eu e Léo se alongavam. Hannah, sempre atenciosa, dizia que era normal, ela precisa de mais presença, vocês passaram tanto tempo juntos que a amizade virou dependência. Eu acreditei nela porque era fácil acreditar em quem cozinha, em quem marca consultas, em quem nos trouxe estabilidade. Anos de convívio transformaram a presença de Léo em algo cotidiano, ele era meu porto, meu parceiro de planos, eu faria a faculdade 3 horas longe, ele trabalharia e nos veríamos nos fins de semana. Planejamos um pequeno apartamento assim que eu voltasse. E então as rachaduras vieram. Não de uma vez, mas com o acúmulo de pequenas emergências, em crises de ansiedade de Emma sempre que falávamos em datas de mudança, súbitas dores que atrasavam nossos planos, consultas marcadas estrategicamente sempre perto de quando eu pensava em sair. Era um padrão que só se tornaria claro depois. Quando contei a Hannah que íamos procurar um lugar, vi sua expressão mudar como se alguém tivesse apertado um botão escondido. A preocupação se transformou em uma sequência fria de argumentos. E se ela ficar mal? E se você a abandona? E se Emma nunca encontrar alguém que a ame? Aquelas frases deviam soar como cuidado. Mas havia algo no tom, não apenas proteção, mas uma reivindicação, que fez meu estômago revirar. Emma começou a ficar mais emocional também. Em alguns momentos, ela me olhava com uma doçura que partia o coração, tendências de possessividade que eu não sabia como receber. E Hannah? Ela sussurrava sugestões com a habilidade de quem planta ideia. Talvez Léo poderia passar mais tempo aqui, ele é tão bom com ela. Seria bonito se ele a ajudasse mais, você já pensou no que é melhor para Emma?
tudo muito pelo bem da família. O verão em que estávamos por fechar o apartamento, as coisas se aceleraram. Crises que pareciam coincidir com planos. Consultas que surgiam sempre quando íamos marcar mudança. Meu pai, cansado, começou a dizer que tínhamos que ser pacientes e Hannah, com olhos de mãe ofendida, falava de sacrifício e de escolhas de família. Eu sentia que algo estava sendo armado, e quanto mais eu protestava, mais me pintavam como a filha fria e a irmã indiferente. E então veio o pedido que fez o chão sumir sob meus pés. Hannah me chamou para um café. Eu fui achando que seria mais uma conversa, conselhos, pedidos para eu desacelerar a mudança. Mas ela veio com perfeição calculada, explicou que Emma estava sofrendo, que sentiria menos dor se Léo estivesse mais por perto, que, no fundo, Léo podia escolher ficar e poderia até descobrir que tinha sentimentos por Emma se tivesse a chance. Seria temporário, disse ela, você teria ele de volta se não desse certo. Ela falou com lágrimas na voz, com a mão no coração, e cada sílaba foi uma tentativa de transformar um homem em troféu a ser passado entre membros da família. Senti um nojo frio. Dizer que me pediu para terminar com Léo não era suficiente, ela me pedia para abrir mão do meu amor para ajudar a irmã dela. Era como se eu fosse exigível, um item a ser sacrificado no altar do bem-estar de outro. Pedi tempo, saí do café em estado de choque e corri até o trabalho do Léo. Ele ouviu tudo, e a reação dele foi a que eu precisava: surpresa, revolta, proteção. Jamais terminaria algo por pressão para alguém que não me deu interesse romântico, disse ele. Isso é manipulação. A partir daquele momento começou um jogo sujo. Mensagens insistentes, ligações, notas claras de que Hannah queria aquilo e não apenas por cuidar de Emma. Ela começou a enquadrar a narrativa para o pai, sussurros, meias-verdades, lágrimas diante dele sobre como a filha sofria ao ver o casal tão próximo. Em casa, Emma repetia, sem maldade plena, coisas que Hannah ensinava. Talvez o Léo goste de mim também, vocês não entendem que eu fico triste. Só que as palavras delas, plantadas e regadas por Hannah, começaram a ganhar vida própria. Eu fiquei com o coração acelerado, percebendo que não era paranoia, havia um padrão de manipulação que vinha desde antes, as crises incoincidentes, o passo a passo para minar nossos planos, as mensagens que pareciam vir do bem mas que escondiam um cálculo. A decisão de me afastar ainda não tinha sido tomada, mas eu senti que se algo não mudasse, minha relação, meu emprego, minha reputação e até a saúde emocional de Emma poderiam ser usados como moeda por quem queria um fim escolhido por ela. Naquele momento, entre o café e a porta do trabalho do Léo, prometi a mim mesma que não cederia. Prometi também que, se tivesse que contar a verdade para o meu pai, contaria e que tentaria proteger Emma do que eu já começava a ver, não um desejo genuíno nas bordas, mas uma estratégia envolvendo medo, culpa e chantagem. As mensagens de Hannah já vinham. A tensão só aumentaria, e quando ela mentiu para o meu pai que eu e Léo já tínhamos terminado, foi a hora de escolher um caminho que mudaria tudo. Mas essa parte fica para depois. As mentiras começaram de um jeito quase elegante, como tudo que Hannah fazia. Não foram acusações diretas, nem ataques explícitos. Foram frases soltas, cuidadosamente escolhidas, lançadas nos momentos certos. Ela já está se afastando. Acho que esse namoro acabou. Ela anda tão fria com a família. Meu pai começou a repetir essas frases sem perceber, como quem absorve uma verdade pronta. Descobri a primeira mentira por acaso. Voltei mais cedo da faculdade numa sexta-feira e encontrei meu pai sentado à mesa, sério demais para um dia comum. Ele perguntou, com uma voz contida, se eu estava bem depois do término com o Léo. Eu ri, achando que era uma brincadeira. Quando percebi que ele falava sério, o riso morreu na minha garganta. Expliquei que não tínhamos terminado. Que estávamos juntos. Que a mudança ainda estava nos planos. Meu pai franziu a testa, confuso. Disse que Hannah havia comentado que eu estava superando-o e que tinha pedido privacidade. Não era um comentário inocente. Era uma versão editada da realidade, apresentada como fato consumado. Confrontei Hannah naquela mesma noite. Ela não negou. Apenas disse que tinha entendido errado, que a achou que eu estivesse reconsiderando. O sorriso dela era sereno demais para alguém que supostamente tinha cometido um engano. E havia algo mais por trás, alívio. Como se, ao dizer a mentira em voz alta, ela estivesse testando se poderia transformá-la em verdade.
A partir daí, tudo ficou mais agressivo. Mensagens começaram a chegar em horários estranhos, sempre com o mesmo tom de culpa disfarçada de cuidado. Emma não dormiu. Ela chorou hoje quando ouviu o nome do Léo. Você sabe que ela nunca vai encontrar alguém como ele. Cada mensagem vinha como um pequeno empurrão para o mesmo precipício, abrir mão da minha vida para atender à narrativa dela. Emma passou a repetir frases que claramente não eram dela. Falava que eu era egoísta, que não entendia o que era família de verdade. Uma tarde, enquanto eu ajudava com a lição, ela perguntou se eu odiaria ela se ficasse com o Léo. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Não era culpa dela. Era condicionamento. Tentei conversar com meu pai. Pedi que ele prestasse atenção. Que percebesse os padrões. Ele ouviu, mas estava cansado. Trabalhando demais, vivendo no modo automático, confiando na mulher que organizava a casa e cuidava de tudo. Hannah tinha construído uma posição de autoridade emocional ali e eu estava tentando desafiá-la. Foi quando a narrativa mudou de tom. Se antes eu era a filha confusa, agora virei a vilã. Hannah passou a insinuar que eu estava manipulando a Emma. Que Léo tinha intenções erradas. Que eu estava criando um ambiente tóxico. Meu pai começou a me perguntar se o Léo realmente era tão bom assim. Se eu tinha certeza de que não estava influenciando a minha irmã. Cada conversa era uma tentativa de me desestabilizar. Enquanto isso, Léo se tornava alvo indireto. Hannah dizia que ele estava aproveitando da situação. Que um homem decente não causaria sofrimento numa família. Que, se ele realmente me amasse, abriria mão de mim pelo bem maior. Era chantagem emocional em estado puro, embrulhada em moralidade. O pior momento veio quando encontrei mensagens no celular de Emma escritas por Hannah, claramente dizendo que Léo gostava dela mais do que de mim. Que ele só estava comigo por conveniência. Que, se eu realmente amasse minha irmã, deixaria que ela fosse feliz. Eu tremi de raiva. Não era mais apenas sobre mim. Emma estava sendo usada como peça num jogo que ela não entendia. Sua deficiência estava sendo transformada em justificativa para ultrapassar qualquer limite. E eu sabia que, se aquilo continuasse, Emma também sairia machucada, não protegida. Naquela semana, Hannah cruzou a linha definitiva. Ela contou ao meu pai que eu tinha terminado com Léo porque ele era instável. Disse que ele tinha gritado comigo. Que eu estava com medo. Que ela estava me protegendo. Tudo mentira. Tudo dito com a convicção de quem acredita que repetir algo o suficiente faz virar verdade. Meu pai me chamou para conversar. A expressão dele não era de dúvida, era de decepção. Pela primeira vez, senti que estava perdendo não apenas minha casa, mas meu vínculo com ele. Tentei explicar. Mostrei mensagens. Mostrei registros. Ele ouviu em silêncio, mas eu percebi a confusão. Hannah tinha falado primeiro. E, muitas vezes, quem fala primeiro molda a história. Saí daquela conversa com uma certeza amarga: eu não venceria aquela disputa dentro daquela casa. Naquela noite, liguei para o Léo chorando. Disse que não sabia quanto tempo mais conseguiria suportar. Ele foi claro: você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa se proteger. Foi a primeira vez que a palavra ir embora deixou de ser um pensamento distante e virou uma opção real. Comecei a juntar documentos, separar roupas, guardar dinheiro. Tudo em silêncio. Cada passo era feito com cuidado, porque eu já tinha entendido que qualquer movimento seria usado contra mim. Hannah observava tudo. E sorria pouco. Ela sabia que eu estava escapando. E estava pronta para tentar me impedir. A tensão dentro daquela casa se tornou insuportável. Não havia mais espaço neutro, não havia mais conversas casuais. Cada refeição era um campo minado. Cada silêncio parecia uma acusação. Hannah não precisava mais mentir o tempo todo, ela já tinha criado a atmosfera certa. Bastava insinuar, suspirar, olhar para mim como se eu fosse um problema a ser administrado. Meu pai começou a mudar comigo. Não de forma explosiva, mas dolorosamente sutil. Ele parou de me defender quando Hannah fazia comentários atravessados. Passou a me pedir a paciência.
Disse que eu precisava ser mais compreensiva, mais madura. Que Emma tinha limitações que eu nunca entenderia completamente. A palavra limitações passou a ser usada como passe livre para qualquer invasão. Emma, no meio disso tudo, parecia cada vez mais confusa. Em alguns momentos, ela me abraçava com força, como se tivesse medo de me perder. Em outros, me evitava, repetindo frases prontas que soavam como ensaio. Era evidente que ela estava sendo pressionada emocionalmente e ensinada a ver minha felicidade como ameaça à dela. O confronto definitivo aconteceu numa tarde de domingo. Eu estava arrumando minhas coisas no quarto quando Hannah entrou sem bater. Fechou a porta atrás de si. Não havia lágrimas, nem tom maternal. Pela primeira vez, ela deixou a máscara cair. Disse que eu estava sendo egoísta. Que eu sempre fui egoísta. Que Emma nunca teria as mesmas oportunidades que eu e que, por isso, eu devia compensar. Disse que o mundo não seria gentil com minha irmã, então a família precisava garantir um futuro dela, custasse o que custasse. Inclusive a minha vida. Quando respondi que Emma merecia amor, não posse, Hannah riu. Um riso curto, amargo. Disse que eu não entendia nada. Que eu era jovem demais para saber o que era sacrifício de verdade. E então disse, com todas as letras, que Léo era a melhor chance de Emma ter alguém e que eu não tinha o direito de roubar isso dela. Foi ali que eu entendi tudo. Não era sobre proteger Emma. Era sobre controlar destinos. Hannah não queria que Emma fosse amada, queria decidir quem poderia amar e sob quais condições. Léo era, para ela, uma solução conveniente. E eu era o obstáculo. Eu disse que não terminaria. Que não abriria mão da minha vida. Que aquilo precisava parar. Hannah respondeu com a arma que mais usava, vitimização. Saiu do quarto chorando alto, dizendo que eu a tinha ameaçado. Que eu a tinha tratado mal. Que eu era cruel com Emma. Meu pai apareceu minutos depois, furioso. Ele não me deu espaço para explicar. Gritou que eu estava destruindo a família. Que Hannah só queria o bem de todos. Que eu estava sendo ingrata. Tentei falar, tentei mostrar mensagens, mas ele não quis ver. Disse que eu estava confundindo tudo. Foi naquele instante que algo se quebrou entre nós. Não foi um rompimento explosivo. Foi pior, foi a percepção clara de que ele havia escolhido acreditar na versão que exigia menos esforço emocional. Hannah era organizada, presente, boazinha. Eu era o problema que podia ser empurrado para fora. Naquela noite, arrumei minhas malas de verdade. Não escondi mais. Peguei documentos, roupas, lembranças. Emma me observava da porta, em silêncio. Quando terminei, me aproximei dela e segurei sua mão. Disse que eu a amava. Que nada daquilo era culpa dela. Que eu esperava que ela fosse feliz. Ela chorou. Não de raiva. De medo. Hannah apareceu e disse que eu estava abandonando a família. Respondi que estava me salvando. Saí daquela casa com o coração em pedaços, mas com a cabeça erguida. Léo me esperava do lado de fora. Quando entrei no carro, senti algo que não sentia havia anos, alívio. Um alívio triste, pesado, mas real. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. Algumas suplicantes. Outras agressivas. Hannah dizia que eu tinha destruído Emma. Que eu era cruel. Que eu voltaria rastejando. Meu pai dizia que estava decepcionado. Que eu precisava crescer. Eu não respondi. Bloqueei números. Mudei de endereço. Cortei contato. Foi doloroso. Mas foi necessário. Porque, às vezes, a única forma de quebrar um ciclo tóxico é sair dele completamente, mesmo que isso signifique perder pessoas que você ama, mas que não conseguem te amar sem te controlar. Os primeiros meses depois que fui embora foram estranhos, quase irreais. Eu acordava todos os dias esperando uma ligação do meu pai dizendo que tudo tinha sido um enorme mal-entendido, que ele finalmente tinha percebido as mentiras de Hannah e que queria conversar. Essa ligação nunca veio. No começo, ainda recebi mensagens. Não diretamente dele, mas de parentes próximos.
Tias, primos, pessoas que eu mal via começaram a checar como eu estava, sempre com a mesma pergunta escondida: por que você fez isso com a família? Hannah tinha se adiantado mais uma vez. A história que circulava era simples e cruel: eu abandonei minha irmã com deficiência por egoísmo e escolhi um homem acima da minha própria família. Aprendi rápido que tentar me defender só alimentava a narrativa. Quanto mais eu explicava, mais parecia culpada. Então parei. Bloqueei números. Silenciei redes sociais. Reduzi meu mundo ao essencial. Léo foi meu apoio constante. Não tentou me apressar, não tentou consertar tudo. Apenas ficou. Nos dias em que eu desmoronava, ele ouvia. Nos dias em que eu ficava em silêncio, ele respeitava. Pela primeira vez, senti que não precisava provar que merecia amor. Mas a culpa ainda me perseguia. Eu pensava em Emma o tempo todo. Me perguntava se ela estava bem, se sentia minha falta, se Hannah estava usando minha ausência para reforçar a narrativa de abandono. Havia noites em que eu acordava com o coração disparado, imaginando minha irmã acreditando que eu a tinha deixado porque não a amava o suficiente. Foi numa dessas noites que percebi algo doloroso, porém libertador: eu não podia salvá-la daquele ambiente sem me destruir junto. E ninguém é obrigado a se sacrificar eternamente para manter a ilusão de uma família funcional. Hannah tentou contato direto uma última vez. Ela criou um número novo e me mandou uma mensagem longa, cheia de emoção performática. Dizia que Emma estava pior, que perguntava por mim, que eu era cruel por manter distância. No final, escreveu que ainda dava tempo de consertar tudo, se eu fizesse a escolha certa. A escolha certa, para ela, nunca mudou. Eu não respondi. Meu pai também tentou, meses depois. Não para pedir desculpas, mas para propor uma conversa sem dramas. Disse que eu precisava entender o lado da Hannah. Que ela só queria proteger a filha. Que famílias fazem sacrifícios. Eu respondi apenas uma coisa: família não exige que você apague a própria vida. Depois disso, o silêncio foi definitivo. Com o tempo, comecei a perceber o quanto aquela casa tinha moldado minhas inseguranças. Como eu tinha aprendido a ceder antes mesmo de pedir algo. Como me sentia responsável pelas emoções de todos ao meu redor. Terapia me ajudou a desmontar essas camadas uma por uma. Foi doloroso, mas necessário. Aos poucos, construí uma nova rotina. Um novo círculo. Pessoas que me conheciam pelo que eu era, não pelo papel que desempenhava. Comecei a falar da minha história sem tremer. Sem me justificar. E algo curioso aconteceu: quanto mais forte eu ficava, menos poder aquela família parecia ter sobre mim. Não sei como Emma está hoje. Essa é a parte que ainda dói. Mas eu sei que fiz tudo o que estava ao meu alcance sem perder a mim mesma no processo. E sei, com absoluta certeza, que aceitar aquela exigência teria destruído não só minha vida, mas também a dela, porque amor obtido por coerção nunca é amor, é controle. Cortar contato não foi vingança. Foi sobrevivência. E, pela primeira vez, eu pude respirar sem culpa. O tempo passou de um jeito diferente depois que cortei contato. Não mais arrastado pelo medo de desagradar, nem acelerado pela urgência de consertar tudo. Foi um tempo silencioso, às vezes pesado, mas finalmente meu. Aprendi que a ausência de conflito não significa paz imediata, significa apenas espaço para que a paz possa, um dia, existir. Houve datas difíceis. Aniversários. Feriados. Momentos em que eu imaginava Emma sentada à mesa, talvez perguntando por mim, talvez repetindo histórias que ouviu para explicar minha ausência. Essas imagens vinham sem aviso e partiam meu coração. Mas, junto com a dor, veio uma verdade que eu demorei anos para aceitar: não era eu quem tinha quebrado aquela família. Ela já estava quebrada. Eu apenas me recusei a continuar sendo o remendo. Léo e eu seguimos em frente, sem pressa. Construímos uma vida que não dependia de provar nada a ninguém. Pequena, talvez, mas sólida. Quando contei toda a história a pessoas novas, elas não perguntaram o que eu fiz de errado. Perguntaram como eu sobrevivi. Essa diferença mudou tudo. Com o passar dos meses, percebi o quanto eu tinha sido condicionada a confundir amor com sacrifício unilateral.
Acreditava que amar era ceder, engolir, diminuir. Hoje sei que amor também é limite. Amor é dizer não quando um pedido atravessa sua dignidade. Amor é não permitir que outra pessoa use culpa como moeda. Nunca mais ouvi falar diretamente da Hannah. Soube por terceiros que ela continuou contando a própria versão da história, sempre com lágrimas estratégicas e silêncios calculados. Talvez ela realmente acredite na narrativa que criou. Talvez seja a única forma que encontrou de dormir à noite. Meu pai, essa ferida ainda existe. Não porque ele não me procure, mas porque escolheu não enxergar. E isso dói mais do que qualquer briga. Ainda assim, aprendi que entender não é o mesmo que aceitar. Eu posso compreender as limitações dele sem voltar para um lugar que me machuca. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que famílias tóxicas raramente se veem como tóxicas. Elas se chamam de preocupadas, protetoras, tradicionais. Mas, no fundo, exigem obediência travestida de amor. E quando você para de obedecer, vira o problema. Eu não sou o problema. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de abandono. Vejo uma história de sobrevivência. De uma jovem que se recusou a entregar sua vida para manter uma farsa confortável. De alguém que entendeu, ainda que tarde, que ninguém tem direito de decidir com quem você ama, nem mesmo em nome da família. Cortar contato foi o ato mais difícil da minha vida. Mas também foi o mais libertador. E se alguém lendo isso estiver vivendo algo parecido, deixe uma coisa clara: escolher a si mesma não é egoísmo. É coragem. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.